Bom, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A turma de vocês é grande, heterogênea. São 37 alunos. E, obviamente, alguns eu conheço porque foram alunos meus em outras disciplinas. Mas boa parte da turma eu não conheço. Então, eu não sei o perfil da turma, mas eu imagino que realmente seja muito heterogênea. É possível que alguns já tenham muita experiência do ponto de vista da relação trabalho-empresa e outros não. Então, de princípio, a gente vai um pouco mais devagar, mas lá para a quinta aula, lá para o quinto encontro remoto, nós vamos ganhar um pouco mais de celeridade. E a disciplina, eu garanto a vocês, vai ficando cada vez mais interessante. Então, nós já sabemos o que são os benefícios corporativos. Sabemos que é uma coisa boa. Eu garanto a vocês que um programa de benefício corporativo impactante vai, obviamente, trazer implicações positivas para as organizações empresariais que os concedem e também para as pessoas, para os seus colaboradores internos. E nós temos aqui algumas referências. Estou falando agora de uma forma genérica. Depois a gente vai voltar a esse assunto, esmiuçando, trabalhando com maior profundidade. Um bom programa de benefícios corporativos, ele é importante porque atrai potenciais colaboradores. Ou seja, as pessoas querem trabalhar nas empresas por salário, querem trabalhar porque querem ter um ambiente bom, salutar. Afinal, às vezes, a gente passa mais tempo dentro das empresas do que junto à própria família. Né? Você imagina um colaborador que chega às 8 horas da manhã, sai meio-dia, volta às 2, né, às 14 horas, e sai às 18 horas. Passa 8 horas por dia, 5 dias por semana dentro de uma empresa. Então, obviamente, que as pessoas, quando imaginam trabalhar numa empresa, querem encontrar um ambiente sadio, saudável, querem ter um bom salário, querem ter um programa de benefícios corporativo interessante, querem ter estabilidade. Então, os benefícios corporativos, quando de alguma forma são impactantes, são positivos, eles se constituem num fator de atração. E eu posso dar como exemplo o grupo Disney. Recentemente, a Forbes, que é uma empresa extremamente conceituada, americana, né? É uma revista, ela inclusive categoriza quais são as maiores fortunas do mundo. Pois bem, numa pesquisa feita pela Forbes, foi identificado que a empresa dos sonhos dos trabalhadores americanos é a Disney. E interessante, a Disney pratica salários em nível de mercado, mas não são salários acima, um ponto fora da curva, excepcional. E por que, que as pessoas querem trabalhar na Disney? Porque o ambiente organizacional é excepcional, é maravilhoso, o clima organizacional é maravilhoso. E as pessoas, os colaboradores internos, têm um programa de benefício corporativo recheado, extraordinariamente positivo para os colaboradores e também para as famílias. Creches, universidade. Vocês sabem que a universidade particular nos Estados Unidos é cara. E a Disney tem uma universidade própria. Então ela oferece um conjunto de regalias e facilidades que de alguma forma são impactantes. Por isso, né, a Forbes, como algumas outras pesquisas, também já sinalizavam isso, que a empresa dos sonhos que o americano gostaria de trabalhar é o grupo Disney, uma empresa que tem, na sua essência, entretenimentos, né? Mas também hoje atua na área de comunicação, tem universidade própria, enfim, é um grupo que está crescendo extraordinariamente. Eu tenho como assim uma referência muito importante uma conversa que eu tive com um amigo alguns dias atrás, um amigo que já teve a oportunidade de fazer um MBA, foi por 4 vezes na Disney. E ele relatou algumas experiências que para mim foram marcantes. Uma delas eu vou
revelar aqui, nesse momento. Ele disse que estava um dia caminhando, olhando o parque, e a universidade fica embaixo, na parte por dentro, né? Uma espécie de porão do parque. E ele estava com um outro amigo brasileiro. E de repente, eles viram um papel no chão. E o amigo foi se agachar e um cidadão de uma certa idade foi mais ágil, né, e pegou o papel e sorriu para eles e saiu a seguir, disse alguma palavra lá, fez um cumprimento, um gesto e saiu com um ar de felicidade. E o rapaz que estava com o meu amigo perguntou para ele: "Você sabe quem era aquele cidadão ali?" Ele disse: "Não, não sei." Ele disse: "É o vice-presidente do grupo Disney." Ou seja, um velhinho, possivelmente na faixa de 70 anos, né? Se é que eu posso chamar uma pessoa com 70 anos velho, ágil, alegre, satisfeito e fazendo uma atividade, né? Recolher um papel que estava ali como uma espécie de lixo dentro da empresa. Possivelmente isso fosse uma anomalia, algo absurdo numa empresa brasileira. É possível que o executivo de uma empresa brasileira chamasse alguém do setor de limpeza para mostrar, né? Então, há esse engajamento das pessoas dentro da Disney, essa cultura que eu chamo de pertencimento, essa relação positiva entre as pessoas e a sua empresa. Muito bem. Um programa também de benefício corporativo, ele é interessante porque mantém os colaboradores produtivos e talentosos. Ou seja, o colaborador ele quer ganhar o melhor possível, ele quer ter o melhor ambiente, mas ele quer também um programa de benefícios que seja impactante, que satisfaça as suas necessidades e também da sua família. E eu tive outro dia, um pouco antes da pandemia, depois de uma aula, uma conversa com um aluno extremamente interessante. Depois da aula, ele me abordou com a seguinte pergunta: "Professor, se o senhor estivesse em meu lugar, o que o senhor faria?" E contou uma história. Ele trabalhava há 5 anos numa empresa, que ele tinha uma relação muito boa, um salário razoável, um programa de benefícios muito bom para ele e para a família, um plano de saúde que realmente cobria todas as suas necessidades, mas ele tinha recebido uma proposta com um salário muito maior numa outra empresa. E aí colocou as dúvidas e ansiedades e pediu a minha opinião. Obviamente que é difícil a gente decidir por outra pessoa e eu não o fiz. Eu apenas, sob a minha ótica, eu coloquei as vantagens e desvantagens de ele permanecer na empresa ou de sair para uma outra empresa. Na aula subsequente, uma semana depois, eu já havia esquecido essa situação. Eu ia saindo quando ele disse: "Professor, posso dar mais uma palavrinha com o senhor?" Eu disse: "Claro." E aí ele me disse, assim, muito alegre, que tinha decidido permanecer na empresa. E um dos fatores, né, um dos aspectos mais relevantes na decisão dele era o programa de benefício corporativo, que tinha um plano de saúde que ele já tinha usado várias vezes, muito interessante, até porque ele é pai de 2 filhos menores e a esposa dele não trabalha. Então, o programa de benefício corporativo foi determinante na decisão dele em permanecer na empresa. O item seguinte: motivar os colaboradores internos. E aí vocês vão vendo que um item, de alguma forma, tem uma repercussão no item subsequente. Obviamente que um bom programa de benefício corporativo, que seja impactante, que vá ao encontro das expectativas dos colaboradores internos, que atenda às suas necessidades, da sua família, obviamente, seja uma motivação maior, um engajamento maior, que obviamente vai redundar também numa produtividade maior. É óbvio que não pode ser um fator isolado, é dentro de um contexto, né? Outras ações estratégicas são fundamentais para compartilhar, junto com o programa de benefícios,
dessa satisfação do colaborador interno e do seu engajamento na estrutura de uma organização empresarial. Portanto, como a gente motivar, manter, melhorar o clima organizacional. Se as pessoas estão mais tranquilas e estão num ambiente de trabalho mais aconchegante, melhor, tem um bom programa de benefícios corporativos, elas vão estar muito mais motivadas e o ambiente também passa a ser mais sadio, mais salutar. E, obviamente, que isso vai impactar e implicar numa melhoria da relação entre os colaboradores e a sua organização empresarial. Não tenho nenhuma dúvida. E, obviamente, que o colaborador, se sentindo bem dentro da empresa, aquilo que a gente vem falando já há algum tempo, cultura do pertencimento. Ele vai se referir à empresa no possessivo, a minha empresa, a minha organização. Quando ele sair para tomar uma cervejinha com os amigos, ele vai estar continuamente falando sobre a empresa, sobre a minha empresa, né? Então, isso vai valorizar a relação dele, colaborador, com a empresa, e ele vai passar essa informação lá para fora. Então, valoriza a marca da empresa internamente e externamente. E com isso a gente fecha, né, esses impactos positivos de um bom programa de benefício corporativo para a empresa e os seus colaboradores. E concluindo o nosso encontro de agora, vou reafirmar algo dito anteriormente. Um colaborador, quando ele entra numa organização empresarial, obviamente que ele tem uma série de expectativas, de ansiedade. Ele quer ter um bom salário, ele quer ter um ambiente saudável, estável, quer ser bem tratado, quer ter a possibilidade de crescimento dentro da empresa. Ele quer ter um bom programa de benefícios corporativos para si e para os seus dependentes, para os seus familiares, sua esposa, filhos, e muitas vezes atinge até os pais, né, um programa de benefício corporativo. Por muito bem, os salários se constituem na parte da remuneração que nós chamamos de remuneração direta. E os benefícios corporativos, no que nós chamamos de remuneração indireta. E tão mais impactante são esses benefícios corporativos quando de fato eles atingem positivamente os familiares. Porque isso, inclusive, reverbera. As pessoas, quando têm necessidade, elas estão falando sobre isso. Então, mais impactante quanto maior é a abrangência junto aos próprios familiares. E nessa figurinha aí, que eu sempre coloco para ilustrar cada página que a gente vai fazer uma abordagem, vocês vão ver uma série de benefícios que são importantes para a família, como, por exemplo, a parte de saúde, creches, passagens aéreas, né, resorts, transporte coletivo, combustível para executivos, a parte de alimentação, plano dentário, enfim. Quanto mais abrangente e impactante é um programa de benefício corporativo e abrangendo a família, mais importante ele se torna. Então, remuneração, duas partes. Salário, remuneração direta. Benefícios corporativos, remuneração indireta. Um grande abraço e até o próximo encontro.